reabrindo os trabalhos. Vamos agora iniciar o painel sobre riscos orçamentários como fundamento para a modulação de efeitos, necessidade de prova e a motivação da decisão. Fico muito feliz aqui de contar com a palestra da professora Tatiane. A Tatiane, todos vocês sabem, é o tema que ela estuda, que ela tem estudado há muitos anos e realmente vai poder contribuir com esse debate. Fico muito feliz de ter ao meu lado o professor Fernando Scaff, atual professor titular de Direito Financeiro da USP, conseguiu esse honroso título na semana passada. E o Scaff, eu sempre falo que ele é meu guru, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, foi o Scaff que, há 13 anos atrás, comprou a minha ideia, me estimulou e falou, vai embora para São Paulo. E hoje eu estou aqui. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui ao meu lado. Realmente é muito bom. Passa um filme assim na cabeça e eu fico muito feliz, Scaff. Bom, e também temos aqui como palestrante nessa mesa o Marcelo Roncaglia. Também fico muito feliz, Marcelo, essa parceria do Piero Neto aqui com a GV, para nós é muito gratificante. E todos os debatedores que estão aqui conosco, o Andrei Aguiar, meu colega procurador, a Priscila, do Trente, a Fernanda Pazelo, o Mário Costa, sempre nos prestigiando aqui nos eventos da GV, e a Rita, que eu acho que por alguma razão não veio, mas que também... o Péricles vai compor a mesa conosco para que a gente possa dar início a essa rodada de debates além do teste. O Breno está aqui, dessa vez ele vai ter a palavra, tá, Breno? Também nosso parceirão aqui do Núcleo. E a Mariana e todos que estão aqui presentes, a Andréa, todos terão a palavra franqueada ao final das apresentações. Bom, eu sou uma presidente de mesa chata, eu controlo o tempo. Então, eu passo a palavra imediatamente à Tatiane e, em seguida, continuamos os trabalhos. Muito obrigada, Juliana. Novamente, bom dia a todos. Eu vou observar aqui o meu tempo, né? Eu tenho 20 minutos. Como a Juliana mencionou, esse é um tema que eu venho estudando há muito tempo, desde o início do meu doutorado, pelo menos. Eu acabei o doutorado em 2010, então, já há longos anos, eu venho tentando delimitar quais seriam as possibilidades de argumento pelas consequências no direito tributário. E é um tema que eu naturalmente gosto muito, especialmente porque ele une, além do direito, além da teoria do direito, né, mas une o direito tributário com o direito financeiro, que é uma outra área em relação à qual eu tenho uma afinidade enorme. Por isso, também é uma honra estar aqui com o professor Fernando Scaff nesta mesa. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é delimitar e tratar aqui, do ponto de vista teórico, se, então, esses argumentos consequencialistas, se eles são possíveis ou não do ponto de vista do direito tributário. E aí, o caso da inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS, ele é muito exemplar nesse sentido, ele é muito frutífero, na medida em que a Fazenda já recorrentemente, desde lá de 2006, né, quando teve a maioria virtual, ela vem mencionando o risco orçamentário decorrente de uma decisão pela inconstitucionalidade na inclusão. Isso se intensificou depois da repercussão geral, especialmente em 2014, teve uma revisão desse risco no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, até que hoje a previsão é de 250 bilhões e 29, né, alguma coisa nesse sentido, vamos pensar em 250 bilhões. Então, a pergunta preliminar aqui é, então, considerando esse argumento é feito pela Fazenda, ponto. Neste caso e em diversos outros. Muitas vezes ele foi refutado pelo Supremo, como todas as situações que foram mencionadas aqui pela Mariana, pela Andréa. Mas a questão preliminar este é um argumento jurídico válido?
ele pode ser realizado, e aí, nesse sentido, a fala do Paulo Conrado, é uma pena que ele tenha ido embora, é muito interessante, porque ele diz, olha, a Fazenda vem e apresenta os números. Se esse argumento vale para a Fazenda, ele também vale para os contribuintes. Por que os contribuintes não fazem isso? Como que eu vou enfrentar essa questão e, portanto, fundamentar se, do ponto de vista teórico, estritamente, faz sentido a gente cogitar desse tipo de argumento no direito tributário? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse tipo de argumentação ele se insere, do meu ponto de vista, numa teoria bastante específica de argumentação, que é a teoria desenvolvida pelo Neil McCormick. A gente tem consequencialismos de diversos tipos, né? Então, desde consequencialismo utilitarista, que considera, né, qual seria a melhor consequência do ponto de vista da eficiência, mas a minha referência teórica é este autor, que é o Neil McCormick, que estudava especificamente teoria da argumentação. E, na teoria da argumentação dele, ele diz que um dos passos de justificação de uma decisão judicial é exatamente o teste das consequências e a aceitabilidade das consequências. Então, essas consequências do julgado, se elas forem aceitáveis, então a decisão ela está justificada. Significa dizer que é uma boa decisão. Então, uma decisão que apresenta boas razões para ir naquele sentido. Considerando isso apenas genericamente, então a primeira questão que viria à tona aqui é, bom, Tatiane, mas então toda e qualquer consequência importa? Porque se eu tenho que olhar para a minha decisão e verificar se ela é aceitável do ponto de vista das consequências, então toda consequência seria levada em consideração. E aí o que eu faço referência, por exemplo, ao reflexo no preço, que um julgado pode resultar, como mencionado aqui pelo Péricles, no caso da imunidade dos livros eletrônicos. Essa seria uma consequência fática, digamos assim. Daquele julgado. Essa consequência ela é relevante para fins jurídicos e ela deve ser considerada incorporada no contexto da argumentação das razões daquele julgado? A resposta aqui é não. Não são todas as consequências que importam. Então, a gente tem consequências comportamentais, a gente tem consequências fáticas, a gente tem algumas consequências econômicas, como essas do preço, mas não são todas as consequências que importam, porque, senão, valeria tudo, né? Toda e qualquer decisão seria justificável pela sua reverberação externa, digamos assim. Então, quais são as consequências que efetivamente importam? E aí, estou me apropriando aqui desse referencial teórico. As consequências que efetivamente importam são as consequências jurídicas. E, para o McCormick, o que são essas consequências jurídicas? Para este autor, toda decisão judicial ela tem, por característica, a sua possibilidade de universalização. Toda decisão judicial ela seria passível de universalização. E essa é a consequência jurídica específica de uma decisão judicial. Essa que deve ser. Como assim, possibilidade de universalização? Bom, todas as decisões judiciais elas devem ser passíveis de universalização por um critério de justiça formal. E aqui não importa se a gente está no civil law, no common law, no Brazilian law, não vem ao caso. Se a decisão foi tomada naquele caso, diante de um mesmo caso, com situações fáticas semelhantes e o mesmo direito, a mesma decisão deve ser aplicada, a não ser que haja novas razões que superem aquelas primeiras. Então, toda decisão judicial tem como consequência jurídica, e do ponto de vista desse autor, essa consequência lógica, a sua possibilidade de universalização. E é neste ponto, nessa capacidade de universalização da decisão, que deve se concentrar a aceitabilidade das consequências. Essa decisão ela é passível de ser universalizada para todo e qualquer caso? Se a resposta for sim, então as consequências daquela decisão elas são aceitáveis. Então, o limite aqui da consequência é a possibilidade de universalização do julgado. Aí vem uma pergunta, que é uma pergunta importante. Tá bom, Tatiane, mas quando eu sei que a decisão é passível de universalização, eu tenho algum critério? O que me diz que a decisão pode ou não ser universalizada? É a decisão justa? É a decisão boa? É a decisão que observa a moralidade? E aí a resposta vem do próprio autor. Ela fala assim, olha, a decisão ela será passível de universalização na hipótese de esta decisão ou realizar ou não subverter os valores relevantes da área do direito em questão.
Então, se a decisão ela realiza ou ela não subverte os valores inerentes àquela área onde a discussão se coloca, então essa decisão ela é passível de universalização e, nesse sentido, ela é aceitável do ponto de vista de suas consequências. Eu tenho aqui diversos exemplos, inclusive fora do direito tributário, para a gente pensar em decisões que não são passíveis de universalização, porque são absurdas. Há muitas decisões nesse sentido. Decisões que reforçam misoginia, decisões que reforçam comportamentos homofóbicos. Vocês devem lembrar daquele caso do jogador do São Paulo, né, que o juiz fala, mas então, se não é macho, não tem que jogar futebol, alguma coisa assim. Essa decisão, obviamente, ela não é universalizável, porque ela não realiza os valores inerentes àquela área, então ela não é aceitável do ponto de vista das suas consequências, ela não é uma decisão boa. Bom, considerando isso, né, e aí só este aparato teórico, aí a gente tem um ponto importante a enfrentar. Então, tá bom. Se a decisão é aceitável do ponto de vista das suas consequências é a decisão que realiza os valores da área do direito em questão, ou pelo menos não o subverte, eu preciso identificar quais são os valores inerentes ao direito tributário. E esta identificação dos valores inerentes ao direito tributário, exatamente essa delimitação, é que vai estabelecer até onde eu posso ir com os argumentos pelas consequências no direito tributário. Se eu estou falando de uma decisão que realiza um valor que eu julgo importante para a tributação, então esta consequência ela seria uma consequência jurídica. Espero que esteja claro. Então, no direito tributário, que valores são esses? Bem, a resposta a essa pergunta ela depende de a gente estabelecer uma concepção de direito tributário e uma concepção que revele o sentido desta prática. Então, para que serve o direito tributário? Ao responder para que serve o direito tributário, qual é o sentido dessa prática, nós conseguimos identificar os valores relevantes nesta área específica. E aí, essa construção é uma construção que eu faço e que eu sei que não é unânime, então, pelo menos para eu ter uma fala aqui também controvertida junto com Péricles, mas, da minha percepção, na minha concepção de direito tributário, em primeiro lugar, a tributação ela está fundamentada em duas funções centrais. A primeira é: os tributos existem para financiar o Estado. Esse é um primeiro ponto de partida. Não há que se falar em Estado, não pelo menos o Estado contemporâneo que nós conhecemos, e o ocidental, sem exercício da tributação. Se eu não tenho tributo, eu não tenho receita. Se eu não tenho receita, eu não tenho Estado. Então, eu parto da premissa de que Estado e tributação são realidades institucionais concomitantes. Eles nascem juntos e eles se alimentam. Tem uma passagem interessante de um livro que é muito bom, do Thomas Nagel, que é um filósofo do direito, que se chama O Mito da Propriedade, que ele vai dizer: sem Estado não há instituições, sem instituições não há direitos, sem direitos não há mercados e assim por diante. Então, e aí por isso o livro se chama O Mito da Propriedade, porque ele vai dizer: não existe propriedade antes da tributação, porque o seu direito de propriedade já nasce limitado pela tributação, na medida em que a tributação é necessária para que o Estado exista. Se a tributação é necessária para que o Estado exista, e tributação e Estado são realidades concomitantes, né, sendo este o primeiro valor que está na base do direito tributário, então também é verdade que o modelo de Estado que este próprio sistema tributário viabiliza existir, este modelo ele também deve estar refletido no modelo do sistema tributário. Então, se eu estou diante de um Estado, que é um Estado como o nosso, social e democrático de direito, naturalmente que o meu sistema tributário deve refletir esses valores, porque são realidades imbricadas e que se autoalimentam. Então, diante disso, são dois pilares que conformam o direito tributário e que informam que valores são esses presentes nesta minha concepção de direito tributário. De um lado, a necessidade de arrecadação e, de outro lado, os valores inerentes a um Estado social e democrático de direito como o nosso. E isso traz, naturalmente, todas as limitações ao poder de tributar. Argumentos construídos sobre esses dois valores
são argumentos jurídicos válidos. Não são argumentos econômicos, não são argumentos políticos, são argumentos jurídicos, porque eles estão na base do direito tributário. E aí eu poderia, enfim, passar uma tarde aqui conversando com vocês, né? Passei lá na Procuradoria com o Péricles, conversando sobre esse tema, mas para dizer que o fundamento dessa compreensão de que na base do direito tributário está a necessidade de arrecadação, ele não é um fundamento tirado do chapéu. Na verdade, o movimento de formação e autonomia didática do direito tributário, ele vem a partir da necessidade de financiamento do Estado. Então, se a gente vai lá atrás, na primeira Constituição republicana, a discussão, em 1891, a discussão sobre o direito tributário era uma discussão sobre discriminação de rendas. Para quem que eu vou dar dinheiro? Quais vão ser os limites de atuação das unidades, né, dos estados, do governo geral, das províncias, e isso reverbera ao longo de todas as nossas constituições. Então, está na base da construção do direito tributário, tal como hoje a gente conhece, essa discussão sobre o financiamento do Estado. Em algum momento, isso é interrompido. Né? E me parece que o CTN é um marco bem importante nessa interrupção, porque o CTN traz uma definição de tributo mais alienada e totalmente desvinculada da necessidade arrecadatória. Né? Lá o artigo 3º vai dizer que tributo, prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, não é sanção, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ponto final. Não tem nenhuma referência à necessidade de financiamento estatal, e, a partir disso, a gente tem uma progressiva especialização do direito tributário e um esquecimento dessa necessidade de financiamento. Essa necessidade de financiamento, essas questões arrecadatórias, elas voltam à tona mais claramente, né, nos jornais, pelo menos, a partir de 2014, com o início da crise. Bom, a gente precisa fazer um ajuste fiscal, a gente vai fazer um ajuste pela receita ou pela despesa. E aí, essas questões, acho que elas ficam mais claras. Mas me parece que elas estavam claras desde o início, né, dessa autonomia do direito tributário. Que vem se formando. Então, esses valores, na minha concepção, eles informam o sentido do direito tributário. Então, um argumento pela arrecadação, olha, a gente vai ter um rombo de 60 bilhões de reais, seria, sim, em princípio, um argumento jurídico válido. O que não significa que esse argumento sempre vai prevalecer, porque, naturalmente, que ele vai ter que ser ponderado com o outro lado, que são as garantias dos contribuintes e os valores inerentes ao Estado democrático de direito que nós temos e que a tributação ajuda a alimentar. Então, em princípio, seria um argumento válido. Agora, sendo um argumento válido, e daqui a pouco eu só vou dizer quais são as vantagens que eu entendo de a gente considerar esse argumento como argumento válido, é importante que a Fazenda tenha elementos concretos e factíveis para dizer que, de fato, o prejuízo vai ser aquele. E aí, onde estão esses elementos e como eles podem ser avaliados, eu vou deixar para o SCAF, porque eles estão, obviamente, nas peças orçamentárias. A gente tem um anexo de riscos fiscais que deve contemplar os passivos contingentes da União, e você tem a indicação numérica lá. Então, a primeira coisa sendo o argumento válido, ele tem que ser um argumento crível. E, para ser um argumento crível, os números eles devem ser passíveis de serem confrontados pelos próprios contribuintes. E aí, aqui eu faço referência a uma pesquisa que o Breno e eu fizemos, e a Rafaela, que também está aqui, a Maria Rafaela, considerando exatamente esse caso da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, que houve essa evolução, né, no impacto orçamentário para se chegar em 250 bi, e, por meio, né, da Lei de Acesso à Informação, né, muito por iniciativa do Breno, né, a gente sentou e discutiu essa estratégia, a gente foi pedindo as informações até que, ao final, a Receita fala, olha, eu não sei exatamente como que esse número foi estimado. Não estou dizendo que esse argumento não seja válido, né? Senão eu entraria em contradição com a minha própria exposição. O argumento é válido, mas ele tem que ser um número crível. Ele não precisa ser exato, mas ele tem que ser um número crível. E aí, qual seria a vantagem disso? Qual seria o ganho, na prática, de se considerar esse argumento como um argumento válido? O ganho seria, e aí acho que a fala do Paulo ela vai muito nessa direção. O ganho seria, bom,
uma vez que este é um argumento jurídico válido, e, portanto, eu tiro dele esse preconceito do argumento político ou do argumento econômico, eu trago a discussão para os autos. E eu trago a discussão para o direito, de forma que tanto a Fazenda quanto os contribuintes, eles poderão debater em pé de igualdade a respeito da validade daqueles números. No entanto, eu só consigo fazer isso se eu efetivamente legitimo o argumento pela arrecadação como um argumento consequencialista válido e, portanto, um argumento jurídico. Porque se eu deixo esse argumento de lado e eu digo, não, isso daqui, o Supremo vai decidir politicamente por conta da crise e porque é um argumento econômico, eu não trago essa discussão para dentro do processo e os advogados não são capazes, sejam os advogados públicos ou os privados, não são capazes de produzir contrapartidas ou contra-argumentos àquelas informações que foram apresentadas. Né? Eu costumo brincar nas aulas que eu dou sobre isso, aí o advogado da parte, o que ele tem que fazer? Sentar e rezar mesmo. Tomara que o Supremo não considere. Não me parece que essa seja uma boa estratégia, né, número um, e, ainda que se essa fosse uma estratégia, eu acho que há fundamento teórico para a gente dizer, não, esse argumento tem que ser considerado, e, sendo considerado, então vamos conversar de verdade. Onde está esse prejuízo? Ele foi estimado corretamente? Como é possível refutar ou não? Porque, vejam, não estou dizendo que o número tem que ser exato, mas, conforme eu já mencionei outras oportunidades, seria mais razoável, pensando nesse caso da inclusão do CMS do PIS/COFINS, se a Fazenda quisesse, então, levar adiante a questão orçamentária, então seria mais razoável que ela fizesse um levantamento de todos os depósitos judiciais que foram realizados no contexto dessas ações e mostrar e virar para o Supremo e falar, olha, todos esses depósitos aqui, que eu não tenho esse número, né, no anexo de riscos fiscais, a gente só tem o número global dos depósitos realizados, né, para todas as ações. Mas, em relação a esses números, sei lá, 80 bilhões, com certeza eu vou ter prejuízo, Supremo. Com certeza eu vou ter prejuízo porque o depósito foi transferido para a conta do Tesouro e esse dinheiro foi usado, tanto que a gente tem déficit. Então, esse é um número crível, né? E aí você pode pensar em alguma metodologia de cálculo para alcançar eventuais restituições. Agora, simplesmente dizer vai ter um rombo e o rombo vai ser gigantesco, não me parece que esse seja o melhor caminho, nem para a Fazenda, nem muito menos para os contribuintes, porque aí a gente precisa ter alguma base mais sólida para conseguir argumentar. Então, o meu ponto aqui era fazer uma provocação no sentido de que a gente se aproprie juridicamente dessas discussões relativas ao risco orçamentário, porque me parece que são, sim, discussões jurídicas, e aí, a partir disso, a gente teria um verdadeiro debate nas ações, nas grandes ações em discussão no Supremo, e um debate que poderia instrumentalizar as questões relativas à modulação de efeitos no Supremo Tribunal Federal. Então, essas eram as minhas considerações. Eu passo a palavra para a Juliana, e muito obrigada.